hoje, my life. You're welcome. Bem-vinda. Bem-vinda a mais uma live da Fala Teacher. Nossa live de toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem o nosso Fala Teacher, que é um programa que eu venho aqui para ajudar você com ferramentas, estratégias, com técnicas, tudo que eu puder fazer para ajudar você a conquistar a sua fluência é aqui no Fala Teacher que você vai encontrar, ok? E eu sou a Teacher Janaína. No nosso Fala Teacher de hoje, o tema da nossa live é o seguinte: como ter ânimo para estudar inglês todos os dias. Sabe que você me ouve aqui falar sempre, né? Que precisa ter ânimo para estudar inglês e que tem que ser todos os dias. Então eu vim aqui para te falar sobre isso, tá? Então bora lá começar a nossa live. Vamos clicar aqui nesse aviãozinho, convidar umas pessoas para participarem aqui com a gente, pra gente começar o nosso Fala Teacher, ok? Nosso Fala Teacher de hoje. E como eu quero já dar esse aviso pra vocês, que toda segunda-feira a gente tem Fala Teacher, que é hoje aqui às 18 horas, com estratégias, com mindset, com técnicas para ajudar você a conquistar a sua fluência. E também tem Fala Teacher na quarta-feira. Toda quarta-feira às 18 horas a gente tem um Fala Teacher diferente, que são as aulas de inglês. Então segunda-feira a gente tem aqui mindset, né? Aqui onde que eu vou ajudar você a ter estratégias e ferramentas para conquistar sua fluência, se tornar uma mulher fluente. E na quarta-feira, toda quarta-feira às 18 horas, tem aula de inglês. Aula de inglês de verdade, student. Aí você pode vir aqui com caderno e papel na mão para você poder ter aula de inglês direitinho, que você vai aprender muito, tá? Mas então, esse aqui é o nosso Fala Teacher de estratégias. E hoje o tema da nossa live é como ter ânimo para estudar inglês todos os dias. Se você já me segue aqui há um tempo, você já deve ter me ouvido falar. Você precisa estudar inglês todos os dias. O inglês tem que fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, do seu lifestyle. Então, o que você precisa fazer? Estudar todos os dias. Só que aí hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que é super normal de acontecer, que é a questão de você perder o ânimo. Então, você fala: teacher, não tô animada, eu tô muito desanimada, eu não tenho ânimo para estudar todos os dias. Isso é super normal. Então, eu quero te ensinar hoje 4 técnicas para que você tenha ânimo para estudar inglês todos os dias. Porque a gente precisa entender aqui que somos mulheres adultas, então a gente não precisa mais passar a mão na cabeça aqui e falar que você não precisa estudar. É fato, se você quer se tornar uma mulher fluente, você precisa estudar. Infelizmente não tem um pozinho mágico, não tem uma magia que você vai fazer e no estalar de dedos você vai ficar fluente, tá? Então sim, você precisa sentar e estudar, ok? Então o que você vai fazer? Você precisa ter estratégias, porque você precisa estudar todos os dias sim, mas eu te falo que você vai estudar 20 minutos por dia. É o suficiente para você conseguir chegar à sua fluência, ok? Então, primeiro, o que é que eu quero falar com você? Primeiro, eu quero falar de 2 coisas muito importantes, tá? Cada uma tem o seu papel, que é a motivação e a disciplina. Então, você vai precisar dessas 2 coisas sim, tá? Porque o que vai acontecer? É a motivação que vai fazer você dar o primeiro passo. É a motivação que vai fazer você sair do lugar, sabe? Que vai dar aquela sacudida em você e que vai te gerar energia para você sair do lugar e começar qualquer coisa na vida. Não é só falar inglês. Qualquer coisa que você queira fazer, você precisa de motivação para começar. But depois você precisa de disciplina, tá? Porque é o seguinte, a disciplina vai te levar num lugar onde a motivação não vai levar você, tá? A motivação, ela te faz começar alguma coisa, mas é a disciplina que te faz continuar. Como, por exemplo, eu gosto sempre de trazer aqui o exemplo pra você do seguinte: academia, exercício físico. A gente quer ficar fit, a gente quer ficar magrinha, linda, maravilhosa, saudável. E aí, por algum motivo na sua vida, o que acontece? Você fica motivada para começar. Mas essa motivação, com certeza você já passou por isso antes, eu já passei por isso várias vezes, isso é normal de acontecer. Mas aí, com o tempo, a motivação acaba, ela vai acabar, tá?
ela não vai durar para sempre. E aí entra a disciplina. Porque é a disciplina que vai fazer com que você continue indo para academia. Porque vai aquela magia, aquela coisa legal que você comprou roupa, comprou tênis, combinou com a amiga, fez stories pro Instagram. Essa motivação, ela vai acabar. E você precisa continuar. E aí você vai precisar da disciplina. E eu gosto de uma definição muito legal da disciplina que eu estudei uma vez, que eu vi, que é o seguinte: disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo sem estar com vontade, ou seja, mesmo sem motivação. Então, grave essa frase: disciplina é fazer o que tem que ser feito apesar de não estar mais com vontade. Então, você precisa da disciplina para você continuar. Então, a mesma coisa vale para o inglês. Então, você se matricula num curso, você começa aqui a me seguir, você entra para minha turma do meu curso de inglês para mulheres, né? O curso de inglês My English for Women. E você começa empolgada, você compra um caderno, você se organiza, compra caneta, conta para todo mundo que você vai começar a estudar inglês, e isso é a motivação. E aí você começa a estudar todos os dias e logo, gente, a motivação, acho que ela dura uma semana. E aí, o que você vai fazer depois? Aí você fala assim: eu não tenho ânimo para estudar todo dia. Eu sei que é importante, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não tenho ânimo para estudar todos os dias. Por quê? Porque, na verdade, você precisa pensar nas estratégias que você tem que ter para que você tenha esse ânimo para estudar todos os dias. Então, você vai ver que a motivação vai acabar. É muito importante você se conhecer, você saber, você entender onde você tá. Você fala assim: nossa, eu entendi. Eu consegui começar, estava super motivada, a motivação tá acabando, ok, eu entendo isso. E agora é a hora de uma mulher adulta fazer o que precisa ser feito e ser disciplinada, tá? E aí, a gente fala o seguinte: às vezes você fala: eu não sou uma pessoa disciplinada. Me conta aqui nos comentários, você é uma pessoa, você se considera disciplinada? Você se considera uma pessoa disciplinada? Hoje eu posso falar que eu me considero uma mulher disciplinada. Só que alguns anos atrás eu falava muito assim: nossa, eu sou zero disciplinada. Só que isso é mentira, porque de alguma forma todas nós somos disciplinadas, todas somos, nem que seja disciplinada para algo que não vale tanto a pena, mas você é disciplinada em acordar e sair correndo, você é disciplinada, por exemplo, em tocou o despertador, você apertar o soneca, você tem disciplina nisso aí. Então a disciplina, ser disciplinada, não significa só ser positivamente disciplinada. Pode ser para alguma coisa que você não seja tão legal para você, tá? Mas vamos falar da disciplina que é ok, que vai ajudar você onde você quer chegar, tá? Então eu trouxe aqui, tá aqui anotado direitinho, que eu não posso esquecer. Por que você precisa fazer para você ter ânimo para estudar todos os dias? E eu estou sim falando de disciplina, tá? Só que se você parar para pensar, o que acontece na sua vida se você deixar de ser disciplinada? Quando você não é disciplinada com alguma coisa, com certeza absoluta, alguma área da sua vida vai desabar. Alguma coisa de ruim vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se você não é disciplinada com o seu sono, por exemplo, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Se você não é disciplinada, por exemplo, para estudar inglês todos os dias, mais cedo ou mais tarde também a conta vai chegar. Você vai ver que você não está evoluindo. Você vai falar assim: nossa, mas eu não estou aprendendo nada. Inclusive, semana passada... fim de semana passado, não sei, fim de semana das mães, né? Do Dia das Mães. Eu tava conversando com uma amiga, uma conhecida, que começou a estudar inglês, e aí ela veio essa motivação, sabe? Ela tava muito bem, a gente conversou um pouquinho em inglês, ela conseguiu entender algumas coisas que eu falei, conseguiu falar umas coisinhas pra mim também, ela tava super motivada da outra vez que eu a encontrei. Aí, quando foi agora dessa vez que eu encontrei, aí eu falei: e aí, como é que tá o inglês? Ela falou assim: eu não tô aprendendo nada, e eu meio que parei. E eu fui investigar, né? Por que ela acha que ela não estava aprendendo nada? E aí eu descobri que faltava disciplina. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai colher os frutos da sua falta de disciplina, tá? Então você tem que entender. Eu já falei em outras lives aqui que é importante, que você precisa saber por que você quer falar inglês. Então isso é o principal,
tá? O principal, eu falo assim, o passo 0. Primeira coisa é você saber por que você quer falar inglês, porque isso vai te ajudar tanto na motivação quanto na disciplina, tá? Mas não é esse o assunto aqui da live de hoje. Hoje eu quero te ensinar 4 técnicas para você ter disciplina, para você ter o ânimo que você precisa para você estudar todos os dias. E sim, eu quero te falar, Love de My Life, me ouve aqui, deixa eu te falar. Você precisa estudar todos os dias sim, e experimenta, faz o teste. Eu falo pra você, faz o teste por uma semana, estuda 20 minutos por dia, de segunda a sexta, e na sexta-feira você me conta o quanto que você aprendeu, tá? Eu só quero que você faça o teste aí pra você saber o que vai acontecer, tá? Então aí, partindo desse princípio, que você já sabe por que você quer falar inglês, tenha um motivo, tá? Saiba por que você quer falar inglês. Por exemplo, quando eu fui aprender inglês, o meu motivo era minha autoestima. Tava lá embaixo. Sabe, assim, eu tava me sentindo péssima. Tava num momento muito difícil da minha vida. E eu queria me sentir útil. Eu queria saber que eu existia como ser humano, como uma mulher de valor. E como eu não tava conseguindo arrumar emprego, tava perdida, já tava muito perdida, eu pensei, eu gosto muito de estudar, então eu vou começar a estudar inglês. E aí foi por uma questão de autoestima, sabe, que eu fui começar a estudar inglês. Não foi porque eu queria um salário melhor, um emprego numa multinacional. Não foi porque eu queria viajar o mundo, naquele momento não era, sabe? Era simplesmente uma questão de autoestima. Eu precisava me sentir viva, valorizada. Então não importa o motivo, tá? Mas tenha um motivo, nem que seja assim, porque eu acho inglês uma língua linda. Acho lindo quando eu ouço alguém falar inglês. Tá ok. Então, ponto, tá? Passo 0. Tenha clareza de por que você quer se tornar fluente, tá? Segundo passo, consciência de que você precisa estudar todos os dias. Quando a gente fala de disciplina, de gestão de tempo, de organização, de planejamento e de produtividade, o que a gente pensa? A gente pensa assim, eu já vou logo começar esse negócio, eu vou estudar todos os dias por 1 hora. Na verdade, isso não vai valer muito, porque eu sempre falo assim, é melhor 20 minutos todos os dias do que 1 hora por dia, nunca. Porque você pode até no começo encontrar 1 hora. Você pode falar assim, nossa, eu quero aprender esse negócio, eu vou falar inglês, eu vou começar agora, eu vou tirar 1 hora todos os dias para eu aprender inglês. Mas acontece que isso não vai se sustentar, porque a gente tem uma vida muito louca, muita correria, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, quando você começar a estudar por 1 hora, logo vai passar 20 minutos, 25 minutos, 30 minutinhos ali, sabe o que vai acontecer? Você já vai desfocar do inglês ali, já vai começar a pensar nas outras coisas, tudo que estão te esperando. Então, a longo prazo, isso não sustenta, tá? Então, por isso que eu falo pra você que são apenas 20 minutos. Você tem noção do que são 20 minutos? É um tempo precioso que dá pra você aprender muita coisa, dá pra você fazer muitas e muitas coisas em 20 minutos. Então, é isso que você precisa, ok? E qualquer uma de vocês tem 20 minutos do dia pra estudar. Qualquer uma. Isso você não pode falar pra mim que você não tem. Porque eu tenho certeza absoluta que você tem 20 minutos do dia, sim, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Sobre esse ponto também. Então, primeira coisa que eu quero te falar, tá? Eu tenho uma frase aqui que eu quero ler pra você, aqui, ó, que eu anotei pra trazer pra você, eu anotei pra falar direitinho aqui pra você. A disciplina vai te levar a lugares que a motivação não te leva. Lembra que eu te falei que a motivação faz você dar os primeiros passos. A motivação faz você sair do lugar. Só que é a disciplina que vai te levar aonde você quer chegar, tá? Então eu trouxe aqui pra você 4 técnicas para te ajudar a ter ânimo para estudar inglês todos os dias, ok? Então você vai ficar desanimada e aí você vai pensar, bora lá, anotei aqui as técnicas que a teacher Janaína me passou e eu vou fazer esse negócio acontecer. Ó, a Grace falando assim, ó, precisava ouvir isso. Ótimo, Grace, muito bom. Então fica aqui porque eu trouxe 4 técnicas para ajudar você a ter ânimo para estudar inglês todos os dias. E já te falo que essas técnicas podem valer para qualquer outra coisa que você queira fazer, alright? Então, primeira técnica. Fale sobre a situação.
e não sobre você, tá? Como assim, teacher? Fale da situação. É o seguinte, tá? Então você vai pensar assim: ai, eu sou muito desanimada. Ai, eu começo as coisas e não continuo. Ai, eu sou indisciplinada. Não, você vai mudar isso aí. Você não vai falar isso mais, tá? Você, a partir de agora, você vai falar: eu estou indisciplinada. Eu estou desanimada. Porque é só um estado, é só uma situação, um momento. A gente tem que ser muito congruente com aquilo que a gente fala. Então, se você falar, eu sou indisciplinada, então a sua voz e o seu corpo, eles vão ficar congruentes. Você vai ter aí uma congruência, porque aquilo que sai da sua boca tem que fazer sentido para o seu corpo. Então, se você declara, eu sou indisciplinada, então você tem que agir como uma pessoa indisciplinada. Então, a primeira técnica que eu vou te falar aqui é essa. Primeira coisa, mude. Não fale mais de identidade. Eu sou indisciplinada. Eu sou uma pessoa que começa e para. Eu sou desorganizada. Não, você não vai falar. No way. No way. Não fala mais isso, tá? A partir de agora você fala assim: eu estou no momento desmotivada. Eu estou desanimada. E aí você vai entender por que você tá daquele jeito, e aí você vai começar a agir para ser uma pessoa mais motivada, mais disciplinada. Então, primeira técnica que você vai fazer é mudar esse jeito seu de falar. Tá? A partir de agora você vai falar: eu estou indisciplinada, por isso, aquilo outro. Aí quando você se colocar nesse lugar, você vai começar a entender por que você está assim. E isso vai ser o primeiro passo, ok? Então, não diga mais eu sou, ok? Você vai olhar agora para a situação. Então, por exemplo, assim, você se comprometeu a estudar 20 minutos por dia. Vamos imaginar que você vai estudar na sua primeira hora do dia. Você costuma acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar. A partir de agora, você vai acordar às 6h30 para você estudar 20 minutos de manhã, tá? Primeiro dia você consegue, segundo dia você consegue porque você está motivada. No terceiro dia acontece alguma coisa e você não estuda. Então, é esse momento que você vai falar assim: eu estou indisciplinada hoje, mas é porque aconteceu isso. Às vezes você dormiu mal, às vezes você teve uma demanda que imprevistos acontecem, e aí você entende que você está naquele momento. E você vai dar meio que um passo para trás para você analisar o que você precisa reavaliar, tá? E aí vai vir a segunda técnica. A segunda técnica aqui é a minha favorita, tá? Porque, gente, quando você aprende isso, quando você entende isso, muda a sua vida. Tanto na disciplina para estudar inglês todos os dias, quanto em qualquer coisa. Que a segunda técnica é: a disciplina, a força de vontade é um músculo. Então é algo que você treina, é algo treinável, é algo que você pratica para ficar boa naquilo ali. Então, a segunda técnica, que é uma das minhas... É muito difícil de falar, mas assim, eu gosto muito dessa segunda técnica. É entender que disciplina, força de vontade é um músculo. Então, você tem que exercer todos os dias. Nós somos seres humanos procrastinadores. Então, não existe uma pessoa que não é procrastinadora. A gente já nasce com esse negócio aqui dentro da gente. A gente já é procrastinador nato. Isso é um fato, tá? E quando você entende que disciplina, força de vontade, fazer todos os dias o que precisa ser feito é um músculo que você pode desenvolver, o que acontece? Você entende, fala assim: eu sou um ser humano que procrastina e eu sei que para eu fazer tudo aquilo que eu quero fazer, eu sei que para eu estudar inglês todos os dias, eu preciso praticar isso aqui. E então, você vai ficando boa naquilo ali que você pratica. Então, por exemplo, assim, você vai começar a estudar a partir de agora todos os dias. Eu falo pra você estudar 20 minutos por dia. Mas se você quiser, você sabe o que você pode fazer pra você começar pequeno? Você pode começar com 10 minutos. Entendeu? Então começa pequeno, começa fácil. E vai desenvolvendo aquele exercício ali. Você começa com 10 minutos na primeira semana. Na outra semana você vai tirar de letra 20 minutos. É igual quando você vai pra academia. Primeira semana na academia, aí tem um certo aparelho lá que você vai precisar colocar peso. Você vai chegar de cara e colocar lá 30 quilos, 50 quilos, sei lá, não entendo nada de peso de academia, mas enfim.
Então, por exemplo, igual eu gosto de correr. Eu vou chegar o primeiro dia da minha vida de correr e eu vou falar assim que eu vou correr 5 quilômetros? Claro que não. Eu não vou conseguir, eu vou ficar frustrada e aí eu vou querer desistir. A minha motivação vai ladeira abaixo. Então começa pequeno. Se eu quero começar a correr, eu vou correr o quê? 20 minutos. Eu vou correr 500 metros. Começa pequeno, porque quando você coloca ali um objetivo menor, então você vai logo comemorar o seu micro resultado. Que aí para o seu cérebro ele não é pequeno, ele é um resultado. Então você já vai comemorar um passo que aparentemente parece pequeno, mas que vai ser uma vitória para você. Então entenda, a segunda técnica é essa, tá? Você vai entender que disciplina é um músculo que você vai praticar, que você vai exercitar. Então quanto mais você faz daquilo ali, melhor você fica. Então você vai conseguir ser disciplinada. E se você no começo tá achando que você não consegue estudar por 20 minutos, que cá entre nós eu acho que você consegue sim, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que 20 minutos você tem. E cá entre nós eu acho que você consegue sim. Mas se você vê que não tá conseguindo, começa com 10 minutos. Mas lembra, ok? Lembra de você entender que é uma prática. Você vai praticando e você vai ficando boa naquilo ali, alright? Tá? Terceira técnica, você tem que entender que você precisa de método, tá? Então, não é simplesmente você falar assim, eu sou disciplinada a partir de agora, 1, 2, 3 e já disciplinada serei. Vou estudar todos os dias por 20 minutos. Não é bem assim. Você precisa saber que existem ferramentas, existe estratégia, existem várias coisas nesse universo para te ajudar a ser disciplinada. Então, você, inteligente que você é, uma mulher inteligente, que você vai fazer? Você vai aproveitar e você vai usar dessas ferramentas para te ajudar. Então, para estudar inglês todos os dias, para ter ânimo para estudar todos os dias, você precisa de um método, de uma estratégia. Então, eu tenho aqui para você uma estratégia, tá? Que eu aprendi e que transformou minha vida também, e eu trouxe isso que eu aprendi para o curso de inglês, para o curso de inglês My English for Woman, e eu ensino para vocês aqui também, que é a questão de você trabalhar o loop do hábito. Você já ouviu falar no loop do hábito? Todo hábito ele tem um loop, um ciclo. Então você vai usar o loop do hábito para que você consiga estudar 20 minutos por dia. O que você vai fazer? Você vai pensar assim: se a disciplina é algo que eu vou praticar, vou exercitar, igual um músculo que eu exercito, eu vou ficando boa naquilo ali, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o estudo de inglês em um hábito. Então, seu objetivo vai ser fazer com que o inglês se torne fazer com que o estudo diário do inglês se torne um hábito. Então, vai ser o quê? Vai ser algo que você faz no automático, porque um hábito é algo que você faz no automático. Você não raciocina mais, você não tem que se esforçar mais para fazer aquilo ali. É um hábito, tá? Então, o hábito, quando ele é instalado, você nem cogita a possibilidade de não fazer aquilo ali mais. Você simplesmente faz. Então, seu objetivo vai ser transformar o seu estudo diário de inglês, esses seus 20 minutinhos, em alguma coisa que vai um dia se tornar um hábito, que você não vai precisar ficar pensando muito. Eu, da minha cabeça aqui, eu pensei uma coisa, um dia eu refleti e eu cheguei a uma conclusão de um exemplo que é meio engraçado, mas que você vai concordar comigo, que você vai colocar aqui nos comentários, tá? Por exemplo, um hábito que você já tem instalado: tomar banho, tá? Então você não pensa mais para eu tomar banho, você não pensa assim: é o momento, é hora de tomar banho, então primeiro agora eu ligo o chuveiro, aí eu fico de costa pra parede ou de frente pra parede, agora primeiro eu molho, eu lavo o cabelo ou primeiro eu lavo o pé. Você não pensa mais isso. Então você não tem que ficar decidindo mais, você só toma banho. Então você sabe que tomar banho todos os dias é um hábito que você tem. E aí, existe por acaso algum dia na sua vida que você virou e falou assim, você falou pra sua amiga, falou assim: amiga, a minha vida tá tão corrida, a minha vida tá tão doida, tá tanta coisa pra fazer, que já tem 3 dias que eu não tomo banho, que eu não tenho tempo de tomar banho. Você acredita? Você não faz isso. Por que você não faz isso? Porque simplesmente tomar banho é um hábito.
Então você não passa pela sua cabeça, você fala assim, gente, hoje eu tenho tanta coisa pra fazer que eu vou deixar pra tomar banho amanhã. Você não faz mais isso, porque é um hábito. Então, existe o loop do hábito, que ajuda você a adquirir, a construir um hábito. Então, assim, eu já falei outras vezes aqui sobre o loop do hábito, já expliquei direitinho. Então, hoje eu vou só dar uma pincelada. O que é um loop do hábito? Ele tem 3 passos, que é a recompensa, que é a deixa, o hábito em si e a recompensa. Então, todo hábito, ele passa por esse loop. Tanto os hábitos bons quanto os ruins, tá? Mas todo hábito, ele tem uma deixa. O que é uma deixa? É um gatilho, entendeu? É um gatilho. Por exemplo, assim, eu sempre tomo banho antes de dormir. Então, vamos imaginar, qual que é o gatilho pro banho? O gatilho pro banho é que chegou a hora de parar de trabalhar, já terminei todo o meu dia, já finalizei o dia, agora esse é o gatilho de tomar banho. O que é o hábito em si? O banho. O que é a recompensa? O gostoso daquele banho, fica com a pele cheirosa, sabe? Aquela energia boa que você conecta ali, sabe? De relaxar, vestir aquele pijama gostoso, essa é a recompensa. E para qualquer hábito que você for adquirir, construir, você vai pensar numa deixa e também em uma recompensa. Então é isso que você vai fazer. Então você vai pensar assim, eu vou estudar inglês todos os dias de manhã. Então você vai pensar num gatilho, em uma deixa. Então o que você vai fazer? Qual que vai ser a deixa? É algo que você faz que vai te dar aquela motivação que você precisa para você estudar inglês. Por exemplo, uma caneca de café. Então todos os dias, no mesmo horário que você vai estudar, tirar seus 20 minutos para estudar inglês, você pega ali a sua caneca de café. Então aí essa é a deixa, esse é o gatilho. Então, quando você pegar aquela caneca de café e naquele horário ali para você estudar, o seu cérebro já vai entender. Ontem ela fez isso e hoje também vejo algo importante aqui se repetindo. É hora de estudar inglês. E aí você vai e estuda os seus 20 minutos. Acabou os seus 20 minutos, agora é hora de você criar uma recompensa. Então você vai ter uma recompensa. O que pode ser a recompensa? No meu caso seria outra caneca de café, because I love it, eu amo café. Então seria uma ótima recompensa, mas a recompensa é um carinho que você vai fazer. É uma mini comemoração de que você, parabéns, você falou que você ia estudar 20 minutos e você foi lá e estudou. Então você cria uma recompensa, que pode ser o quê? Meia horinha de redes sociais que você gosta. Pode ser o quê? O café da manhã que você gosta, você estudou primeiro e depois você vai tomar seu café da manhã, tá? Igual, por exemplo, eu tiro 20 minutos do dia para estudar espanhol. Qual que é o gatilho para estudar espanhol? É a primeira coisa quando eu sento aqui no meu escritório. Então, porque primeiro eu faço meu exercício físico, faço umas outras coisas, depois tomo banho, faço maquiagem e venho pro escritório. Esse é o gatilho. É a primeira coisa do escritório. Então, eu sento aqui e já sei que é hora de estudar. Pego um copo d'água e pronto. Qual que é a recompensa? A recompensa é contar para uma pessoa que eu consegui estudar. Porque eu gosto de sentir, sabe, validada. Eu gosto que a pessoa me elogia. Então, essa é a minha recompensa. Aí, tem uma pessoa que também estuda inglês e aí eu mando para ela ali. Olha, hoje eu estudei inglês. Ou eu faço um stories. Então, essa é a recompensa. Você vai pensar numa recompensa. Então, você vai criar o loop. E aí, é esse loop que vai mostrar para o seu cérebro que aquilo ali é importante para você e ele vai ajudar você a criar esse hábito. Então, pensa, primeira coisa, lembra das técnicas que eu tô te ensinando, né? Primeira coisa, pense na situação e não pense na sua identidade. Você não é indisciplinada, você não é desanimada, você está por algum motivo, ok? Segunda técnica, disciplina. Força de vontade é um músculo que você exercita, então vai ser todos os dias. Terceira técnica, você precisa usar uma ferramenta, porque a disciplina é um músculo que você exercita e para que você seja uma pessoa disciplinada, que tem ânimo para estudar todos os dias, o que você faz? Você usa um método, você usa uma ferramenta, você tem uma estratégia para que você consiga estudar. E nesse caso, a estratégia que eu estou te contando aqui é: use o loop do hábito para você falar inglês, para você estudar inglês todos os dias, ok? E o quarto passo
A quarta técnica é muito importante. Esteja alerta, ok? Esteja alerta a isso aqui que eu vou te falar. Mesmo fazendo a técnica 1, 2 e 3, vai acontecer uma coisa que acontece com todo mundo. Sabe o que é? As distrações. Elas vêm. Então, naquele lindo momento que você conseguiu estudar seus 20 minutos, pode vir um monte de distração e você precisa eliminar essas distrações. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você está estudando e aí o que você faz? Você simplesmente deixa o seu celular ali no normal, tocando, e aí você tá lá concentrada no seu estudo, uma gracinha, disciplinada que só. Mas aí chega uma notificação de um direct, de um WhatsApp, e aí você tira o foco, ok? Ou, por exemplo, você tá ali focada, estudando direitinho, e aí você lembra de alguma coisa e você para ir fazer aquela outra coisa. Você perdeu o foco, ok? Então você precisa saber que você tem que identificar as suas distrações e eliminar essas distrações. Pode ser, por exemplo, que você está escolhendo um horário para estudar, que a sua casa está cheia e que com certeza alguém, seu filho, seu marido, sua mãe, alguém vai te chamar, vai te solicitar. E aí então você tem uma distração, tá? Ou pode ser, por exemplo, igual a grande distração, a minha grande distração, meu sabotador que rouba meu tempo é o WhatsApp. Então, eu já sei. E aí, no momento que eu tô estudando, eu coloco meu celular longe de mim no silencioso, para eu eliminar essas distrações, entendeu? Então, você fazendo essas 4 técnicas, você vai conseguir desenvolver o hábito de estudar todos os dias por 20 minutos, porque você vai eliminar as distrações. Poxa, são 20 minutos. Você consegue, ok? Então, é um tempo totalmente possível. E eu te falo que se você ainda não está acostumado a estudar todos os dias, você pode experimentar, começa pequeno. Usa essa ferramenta do loop do hábito. Pensa qual que vai ser o gatilho, qual que vai ser a deixa. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai estudar depois do trabalho. Então, o que pode ser a deixa? Toma um banho. Tomar um banho e vestir uma roupa confortável. Um gatilho muito simples, muito básico, que pode ser uma deixa também, sabe o que é? Verdade, acabou de acontecer isso. Sério, Rose, acabou de acontecer uma distração? Oh my God! É a vida, né? Elas existem, estão aí o tempo todo. E aí, então, por exemplo, um exemplo de deixa aqui muito simples. Um lugar. Estude todos os dias no mesmo lugar. Então tem um cantinho, sabe? A mesa da cozinha, a bancada da sua cozinha, a sua desk ali no seu quarto, entendeu? O sofá, não importa, mas estude todos os dias no mesmo lugar. Isso é uma deixa, porque quando você for para aquele lugar ali, pega ali suas coisinhas de inglês e tal, e vai para aquele lugar, seu cérebro vai falar assim, opa, peraí, ela tá vindo de novo para esse lugar? Já sei, é hora de estudar inglês. Então, você simplesmente vai e estuda. E seu cérebro vai te ajudar. A deixa é isso. É o que o seu cérebro precisa para estar atento e falar assim, olha, de novo, neste lugar, de novo com essa caneca de café, a essa hora, é importante para ela. E ele vai ajudar você a construir o hábito, ok? Então é isso que você precisa fazer. Essas são as 4 técnicas para você ter mais ânimo para estudar inglês todos os dias e colher o fruto, conquistar a sua tão sonhada fluência, ok? Então siga essas 4 técnicas e pratique isso aí, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter mais ânimo para estudar inglês, alright? Então, meninas, esse foi o nosso Fala Teacher de hoje, de segunda-feira, às 18 horas, que eu trouxe para você aqui ferramentas, 4 técnicas para você aprender a ter ânimo para estudar inglês todos os dias, ok? E aí, então, eu espero você para quarta-feira, para nossa aula de inglês. Quarta-feira, às 18 horas, toda quarta. Toda quarta a gente tem aula de inglês, então eu espero você lá, ok? Thank you! Bye, bye! See you! A gente se vê hoje, a gente se vê toda hora. Bye, bye!